amados, vamos iniciar a ministração da palavra. E antes de ler o texto que nós vamos estudar hoje, eu gostaria de contar duas histórias. Duas histórias que servem de ilustração para aquilo que eu gostaria de falar hoje. A primeira história é de uma mulher que, toda vez que ela preparava, ela gostava de fazer um pernil muito gostoso, pernil de porco. Mas um dia a amiga estava observando ela preparar o pernil de porco e ela notou que a mulher cortava uma ponta e outra ponta do pernil e deixava do lado. Daí ela perguntou: por que você corta as duas pontas do pernil? Olha, eu sempre vi minha mãe fazer assim. Ela sempre, quando preparava pernil, cortava uma ponta, cortava a outra e colocava do ladinho. Aí ela ficou encucada: por que será que a gente faz isso? E então, um dia ela foi lá na mãe dela e ela perguntou: mãe, por que você sempre corta a ponta do pernil quando você assa? Bom, é porque o nosso forno era muito pequenininho. E por causa disso eu cortava a ponta do pernil, porque não ia caber, tinha que deixar ele menor, mais compacto, para poder, então, assar o pernil de porco. Muito bem. E agora eu quero contar outra história, que é uma profissão que já não existe mais. Eu não sei se existe. Alguém sabe se existe ainda a profissão de guarda-trilho? Acho que não, né? Hoje é tudo automatizado, as máquinas já fazem tudo automaticamente. Mas antigamente tinha um sujeito que tinha um trabalho. Ele morava perto do trilho, ou ficava perto do trilho, e todo dia ele tinha que percorrer um trecho do trilho a pé, observando atentamente o trilho, para ver se não tinha pino solto, se não tinha defeito no trilho, para que nenhum trem descarrilhasse. E era dado para o guarda-trilho um martelo, para ele bater nos trilhos. Vocês sabem para quê? Pois bem, um dia um guarda-trilhos velho estava ensinando o ofício para um novo guarda-trilhos. E aí essa sua resposta logo vai chegar. Né? O que aconteceu? Eles estavam lá e, de repente, o guarda-trilhos mais velho deu um martelo para ele, sim, martele os trilhos. E o guarda-trilho novo perguntou: para quê? O guarda-trilhos antigo não sabia. E para ele não ficar por baixo, ele saiu com essa assim. Esse cara mal começou e já está querendo questionar o que a gente faz? Na verdade, o William está certo. Trilho rachado tem um som diferente de trilho inteiro. Então, se tinha uma rachadura no trilho, uma martelada, você ia perceber. Só que não ensinaram isso para o velho guarda-trilhos, ele simplesmente fazia porque mandaram fazer. Muito bem, amados, o que isso tem a ver com o que eu vou ministrar? Vocês vão descobrir no meio do caminho. Você vê pessoas fazendo coisas sem saber por que faziam. Sem sentido, portanto. Muitas vezes nós fazemos coisas que não têm sentido nenhum. E nós não sabemos por que fazemos. E às vezes elas deveriam ter sentido, mas perdem o sentido porque nós não entendemos a razão das coisas. Eu quero ler com vocês Malaquias, capítulo 3. Embora o texto aqui fala sobre dízimo, e a maioria da pastorzada gosta de usar esse texto para cobrar que o povo não está sendo fiel no dízimo e na oferta, não é esse o meu objetivo hoje. Podem ficar tranquilo. Eu entendo que dízimos e ofertas são um ato de adoração a Deus e mostram o coração da pessoa em relação a Deus. Mas ficar cobrando não é minha praia. Então, cada um vai ter que agir conforme a sua consciência perante Deus. E também vai ter o retorno conforme a sua consciência perante Deus. Meu objetivo com o texto é outro. Malaquias, capítulo 3, versos 1 até 18, capítulo inteiro.
Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor, abençoa essa palavra, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ser bem rápido. Malaquias é o último profeta da linha dos profetas. Na verdade, o último profeta do Velho Testamento é João Batista. Mas esse é um momento profético que termina. Malaquias é o último dos profetas antes de um período de silêncio profético de 400 anos. Entre o Velho e o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio da parte de Deus, em que Ele não enviou mais os seus profetas. E nesse período de Malaquias, ele é provavelmente contemporâneo ou brevemente posterior a Esdras e Neemias. Então, ele é um profeta do período da restauração. Existem 3 classes de profetas na Bíblia. Os profetas pré-exílio, os profetas que alertavam o povo, se vocês não pararem com a sua idolatria, com a sua rebelião contra Deus, vocês vão sofrer perda, sofrimento, dano, muitos vão morrer e sumir da face da terra, vocês serão malditos pela terra. Os profetas do exílio, como Ezequiel, como Daniel, que já estavam no exílio, e lá eles profetizavam, olha, não percam as esperanças, nós vamos voltar. Deus ele
Deus, Ele perdoa se nós nos arrependermos. Então, os profetas do exílio e os profetas pós-exílio, porque depois que voltaram do exílio, o que eles encontraram só ruínas, escombros, miséria, fome, pobreza, dificuldade. E eles tinham que recomeçar do nada, praticamente. Então, aqui vem os profetas que levantam a moral do povo, dizendo, olha, sigam. Mas também que mantinham a fidelidade. Não voltem para o velho pecado da idolatria. Só que, como todo movimento de pêndulo, o que aconteceu é que o povo abandonou a idolatria, mas o povo de Israel começou a praticar uma religião que era meio que como uma barganha, uma religião legalista, uma religião que não envolvia, não tinha envolvimento pessoal. E aqui é uma coisa, amado, que eu luto muito contra. Tem muita gente que segue religião. Religião é estrutura humana. Religião é o homem tentando agradar a Deus. Deus não quer apenas um religioso. Deus quer um relacionamento. Relacionamento significa que eu me dou a uma pessoa e essa pessoa se doa a mim, de alguma forma. Existem vários níveis de relacionamento. Existem desde os relacionamentos de amizade, que eu me dou com bastante limite a outra pessoa, mas existe o relacionamento de casamento, em que eu me dou completamente a outra pessoa com quem eu casei. Então, o nível de doação varia de acordo com o tipo de relacionamento. Mas todo relacionamento inclui doação pessoal. Eu me devoto àquela pessoa de alguma forma. Não existe relacionamento sem envolvimento, sem você gastar tempo com a pessoa. É como se eu dissesse assim, eu tenho uma amizade com o Bill Gates. Qual foi a última vez que vocês se viram? Nunca. Quando que vocês conversaram pela última vez? Nós nunca conversamos. Que amizade é essa? Não existe amizade sem diálogo, sem estar juntos, sem haver alguma espécie de envolvimento. E aqui é o grande problema que estava acontecendo ali. O templo já estava restaurado, os muros já estavam restaurados, mas o povo estava descambando para aquilo que nós vamos encontrar no Novo Testamento, nos fariseus, que tinham um relacionamento com Deus baseado em regrinhas, em coisas que eles faziam, e aqui vem a ilustração do começo, que perderam o sentido faz muito tempo. Amados, tem muita gente frequentando igreja, mas nunca estiveram perto de Deus. Tem muita gente frequentando igreja sem ter um relacionamento com Deus. É a mesma coisa que mulher cortando o pernil de porco, é a mesma coisa que o guarda-trilho batendo no trilho, mas não sabendo por que faz isso. É inútil. E aqui, esse texto, ele nos mostra esse desafio de Deus. Quando é que a religião, quando é que a fé, religião, eu não gosto dessa palavra, quando é que a fé começa a ter sentido? Porque tem muita gente que olha, e nós vamos olhar nesses dias de hoje, nem vou entrar em questões políticas, mas nós todos concordamos aqui que há corruptos que parecem prevalecer. Que há gente desonesta que parece conseguir levar vantagem em tudo. Que a impunidade é geral e solta em nosso país, e o bandido parece receber proteção da lei, e a vítima é ainda capaz de ser presa por ter sido roubada, morta, ou sei lá o quê. Bom, morto pelo menos não vai preso, né? Entende? Nós vivemos um país em que clama por justiça. E aí fica a pergunta,
Quando é que a fé começa a ter sentido? E eu quero levantar algumas coisas em cima do texto que nós falamos. Lemos aqui. A fé começa a fazer sentido quando entendemos que precisamos desesperadamente de cura. Nós não estamos fazendo um favor a Deus. O texto de Malaquias fala justamente da vinda de um prometido, que é justamente o Messias que foi prometido desde Adão e Eva, quando Deus falou, o meu descendente, o teu descendente pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Ali é a primeira referência ao Salvador prometido. E durante toda a história de Israel, esse Salvador continua sendo prometido. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão, a Davi disse, o teu descendente terá um trono que durará para sempre. E os judeus entendiam essa vinda do Messias, do Salvador prometido. Só que as pessoas não entendiam do que esse Salvador ia salvá-los. Sabe do que Deus veio nos salvar? De nós mesmos. Deus veio nos salvar de nós mesmos. A nossa maior desgraça somos nós mesmos. As nossas escolhas estúpidas, a nossa falta de visão, de entendimento, o nosso egoísmo nato, quando nós começamos a entender que nós precisamos de Deus, você não está fazendo nenhum favor a Deus em adorá-lo. Você não está fazendo nenhum favor a Deus em vir à igreja. Você não está fazendo nenhum favor a Deus em dar ofertas. Você não está fazendo nenhum favor a Deus em ler a Bíblia e orar. É você que precisa. Quando você começa a fazer isso, desaparece, quando você começa a entender que é você quem precisa, desaparece essa ideia de barganha, toma lá da cá, eu faço as obrigações religiosas e vocês, e Deus faz a parte dele. Não é um negócio. E quando Deus salva você, é para trazer para dentro da família dele. Eu nunca vi família subsistir sem relacionamento. Família é lugar de relacionamento. Intenso, profundo, comprometido. E é isso que Deus quer de nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, estão nos versículos 1 a 4. Nós é que precisamos. Esse anjo da aliança, o Senhor dos Exércitos, Jesus que vem, quem vai subsistir a sua vinda? Porque ele vem para trazer espada. Jesus mesmo disse, não vem para trazer sossego, vem para trazer espada, divisão. Entre aqueles que querem e aqueles que não querem. Jesus é um divisor de águas, que vai definir o destino de cada um. Não dá para ficar em cima do muro na presença de Jesus. E é isso que ele fala, vocês não vão conseguir suportar esse dia se vocês continuarem assim. Mas Jesus vai curar essas pessoas, aí a oferta, porque as pessoas estavam prevaricando nas ofertas. Deus havia dito que quando se oferecesse um cordeiro em sacrifício, tinha que ser puro sem defeito, certo? Sem manchas. E o que eles traziam? O coxo, o maculado, o doente, como oferta. Oferta que é só pro forma. E essas ofertas Deus não se agradava. Você pode vir aqui à frente e ofertar 500 mil reais aqui na frente. Mas dependendo da atitude do seu coração, Deus não vai se agradar da oferta. Paulo fala em 1 Coríntios 13, se eu der todos os meus bens e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amor é relacionamento, é compromisso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, a fé começa a ter sentido. Quando nós entendemos o que é graça, nós precisamos de Deus. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Segunda coisa,
A fé começa a fazer sentido quando percebemos que Deus é o foco e a razão de tudo, não os nossos interesses pessoais. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Amado, pensa um pouquinho. Quantas vezes nós vivemos de maneira egoísta, focado em nossos próprios interesses? Nós queremos que a religião nos traga lucro, nós queremos que a fé nos traga lucro. E se por acaso nós tivermos que sofrer prejuízo por causa da nossa aliança com Deus, a fé persiste? Foi por isso que as palavras daqueles homens eram duras, dizendo assim: nós não vemos lucro nenhum em servir ao Senhor. O ímpio está lá, o cara que adultera, pula a cerca, tem 3 amantes. Está feliz da vida, dando risada, tomando aquela cachaça no bar. E eu aqui, trouxa, indo para a igreja. Né? Aquele político corrupto sempre escapa da justiça. Ele tem os seus contatos, mesmo que ele é culpado, condenado em segunda instância, condenado em terceira instância, escapa. E ainda abre a bocona imensa para falar mal de todo mundo. E aí você fica assim, ai. E eu aqui servindo a Deus, tomando na cabeça. A ideia de que o foco está em mim. A fé começa a fazer sentido quando você começa a entender que o foco é Deus. A razão de tudo é Deus. O maior presente que você já tem é Deus. Agora, aquele sujeito que está roubando e escapa, a história ainda não terminou. Deus não é injusto. E aquela pessoa que blasfema de Deus não escapará impune. Só que diga para o seu vizinho o seguinte: a história ainda não terminou. Diga. Olha bem na bulica dos olhos dele e diga assim: a história ainda não terminou. Então, queridos, a história só termina quando termina. E o que está reservado para eles, está reservado para eles, um dia chega. Só que a história não terminou. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora cuide, porque se a justiça de Deus for aplicada na íntegra e não houver graça, será que nós escapamos? Entende? Então, amados, nós precisamos entender que o foco não somos nós. A religião, eu odeio essa palavra. A fé não é algo que nos serve. Ela nos leva a servir o Senhor. E ter nele a nossa recompensa, Ele, a presença dEle, a paz que existe na sua presença, é a nossa recompensa. Quando nós tivermos isso, então nosso coração vai estar acalmado. Terceira coisa, a fé começa a fazer sentido quando nos damos conta de que tudo pertence a Ele e não a nós. Versos 9 a 11. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação todas. E aí fala dos dízimos e ofertas, da repreensão do devorador. E ali não é só uma referência aos gafanhotos, que houve uma praga de gafanhotos por aquela época, mas também é uma referência à ação demoníaca. Muita gente trabalha de sol a sol e não tem, porque trabalha e não é fiel nos dízimos e ofertas. Não é o meu foco, eu não vou cobrar isso. Mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui. Quem é o dono de tudo? O problema é que o ídolo, a mim mesmo, para mim, toma conta de tudo. E a nossa ganância nos faz esquecer
que o dono de todas as coisas é Deus, inclusive do seu corpo, da sua respiração, da sua inteligência. Tudo é dele. Porque dele e por ele e para ele fomos criados. Então, amados, quando você começa a entender isso, uma coisa gostosa que eu gosto de falar em voz alta, quando eu me sinto ameaçado de qualquer forma, às vezes até por presenças espirituais malignas em algum ambiente, eu só digo assim: eu sou propriedade de Jesus Cristo. Para mexer comigo, vai ter que falar com o meu dono. Quando você começa a entender isso, não é mais a sua vontade que prevalece. Uma das coisas que mostra o quanto nós somos egoístas é o momento em que a tua vontade pessoal entra em conflito com a vontade de Deus. Normalmente, você vai encontrar alguma justificativa para que a tua vontade prevaleça. Mas você vai observar que, desde Jesus Cristo, as grandes figuras cristãs foram pessoas que disseram: não se faça a minha vontade, mas a sua. O que você decide quando a tua vontade interior entra em conflito com a vontade de Deus, mostra o quanto Deus é Senhor em sua vida. Tem muita gente que é de perguntar se é convertido mesmo, porque faz tudo, menos aquilo que Deus exige dela. Quando você entende que Deus é teu dono, a fé começa a fazer sentido. Quando você entende que Deus tem autoridade final, as coisas começam a encaixar no lugar. Próximo, a fé começa a fazer sentido quando reconhecemos que Deus fará justiça mesmo quando o ímpio parece prevalecer. Os textos que nós lemos, versos 13 a 15, falam justamente sobre essa reclamação. Temos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. A pergunta é: por quanto tempo? Eu já sou velho o suficiente para ter acompanhado a carreira e a história de muitas pessoas. Aquelas pessoas que parecem hoje estar na crista da onda, já pagaram muito caro. Muitas pessoas eu acompanhei e vi elas prevalecendo na iniquidade, até que Deus diz: basta, agora chega. O cálice da minha indignação se encheu e você vai arcar com as consequências das suas decisões. Não se preocupe, a história ainda não terminou. Aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Essa lei é imutável. Amados, eu quero que vocês descansem nisso, porque nem sempre você vai entender o que está acontecendo. Lembre-se que Deus tem uma visão ampla, maior, e Ele tem conhecimento do espaço e do tempo na sua integridade. E Ele sabe o tempo certo de agir. Confie. Uma das coisas que eu até falei no estudo da quarta-feira com a célula, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo. E, em último lugar, meus amados, a fé começa a fazer sentido quando guardamos o nosso coração para amar o Senhor e ajudamos outros a fazer o mesmo. O verso 16 a 18 fala de pessoas que falavam uns aos outros. Então, existiam aqueles que não temiam o Senhor e aqueles que temiam o Senhor. Aqueles que tinham uma religião de costume, estavam dando martelada no trilho sem saber por quê. Mas tem aqueles que encontraram a essência da fé, que é o próprio Deus. Quem é você? Será que você está simplesmente repetindo costumes religiosos? Ou você entrou num relacionamento pessoal e íntimo com Deus? Será que você não está apenas guardando doutrinas e rituais religiosos e costumes religiosos? Se você fizer isso, somente isso, isso tem tanto sentido quanto fazer coisas que você não sabe por quê,
que elas são feitas. Não tem sentido nenhum. A fé começa a fazer sentido quando você entra na presença do Senhor. As coisas começam a se encaixar quando você ouve a voz de Deus. Quando você tem nos teus braços, é o meu descanso. O lugar de descanso na presença do Senhor vai fazer as coisas se encaixar no lugar. E o texto diz que eles falavam uns aos outros, ou seja, animavam uns aos outros. Olha, está difícil, mas Deus é fiel. E a esses o Senhor ouve atentamente. Existem pessoas que oram e Deus não escuta. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo barganha com Deus. Lembra do fariseu e publicano? Jesus falou? O fariseu, graças te dou, orava de si para si, porque eu te dou o dízimo até doendo, da hortelã, das coisas que tem no meu quintal. Jejuo tantas vezes por semana. Que seja, estava se matando, passando fome em vão. Veja só, até o jejum pode ser passar fome em vão. Se você está tentando torcer o braço de Deus com jejum, quebrou as pernas, meu amigo. Passou fome à toa. Jejum é quando eu quero dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti. E isso é uma forma de eu dominar meu corpo para dizer que eu quero Te buscar. Agora, se você faz jejum porque Deus, eu quero que você faça para mim isso. Tolo. Vai sofrer a toa. E aquele fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana. E a Bíblia diz que a oração não passou do teto. Enquanto que a do publicano, pecador, sujeito desprezado pela sociedade, diz, ó Deus, se propício a mim, pecador. Esse voltou justificado para casa. Percebeu? O publicano sabia que era um miserável e que precisava de Deus. O outro achava que Deus tinha que dar uma medalha de honra para ele. Amado, não é prática religiosa que te leva para Deus. É o teu coração. Eu quero deixar isso porque essa é a palavra que termina o Velho Testamento. Falta um capítulo ainda que fala sobre converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Isso é outro tema que dá pano para manga, mas o tempo já passou. Então eu quero declarar para você, meu querido, que todas as coisas façam sentido para você. Mas isso só vai acontecer quando você entrar na presença do Senhor e entender quem Deus é. Aí você vai encontrar paz. Ainda que o mundo vire um caos, dentro de você, a segurança, ordem e confiança. Que Deus te faça bênção na terra, meu amado. Vamos ficar em pé e orar? Deus amado, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu hoje. E nos ajuda, Senhor, a não cairmos numa religião de costumes, de doutrinas, de hábitos exteriores, como roupas e cabelo, coisas assim. Mas que o nosso coração seja teu, Senhor. Que o nosso coração seja devoto a Ti. Pai, não é o que nós lucramos com a fé, mas é com quem nós nos ligamos através da fé, que é o Senhor. O nosso tesouro é o Senhor. Nossa riqueza é o Senhor. Todas as outras coisas são extras. Ainda que perdêssemos tudo, Senhor, se tivermos o Senhor, somos infinitamente ricos. Nos ajuda, Pai, nunca entrarmos numa religião de monotonia, de mesmice, de simplesmente praticar por praticar, para bater ponto, preencher planilha. Mas, pelo contrário, Senhor, nos ajuda a nos derretermos, a nos derramarmos em Tua presença e que Teu nome seja glorificado, Senhor. E aí nós possamos mostrar aos outros que há diferença entre o justo e o ímpio, que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, através de nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos recebe. Nós Te amamos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.
Que Deus os abençoe. Um excelente domingo na presença do Senhor. Amém.